Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Eina Cast. Me chamo Luana França, sou sócia da Eina Cosméticos e ao meu lado está o co-anfitrião Johnny Anderson. Olá pessoal, me chamo Johnny Anderson, como minha esposa disse, somos aí sócios da Eina Cosméticos e estamos no nosso primeiro episódio, bastante nervosos, porque está começando, né? Mas a gente espera ter um grande sucesso. Então, Luana, quem é que está com a gente hoje? Então, estamos recebendo a Patrícia Fernandes e o seu esposo. Sejam muito bem-vindos. Fale um pouquinho pra gente sobre vocês. Olá, Luana, Johnny. Sou Patrícia Fernandes, empresária, cabeleireira no ramo da beleza há 20 anos. Aqui está o Eracion, meu sócio, né? E também meu esposo, que a gente já está nessa jornada já há bastante tempo, né? E empreendendo e unindo as forças para poder conquistar um mercado, que é o mercado da beleza. Olá, eu sou o Eracion e para a gente é um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês as nossas experiências e juntos a gente tentar contribuir para aqueles que nos acompanham, toda essa experiência que é empreender nesse ramo do cosmético, da beleza. Estamos aqui para contribuir. Que bacana! E antes de entrarmos aí no meio do empreendedorismo, conte pra gente como é que vocês se conheceram, há quanto tempo já estão juntos? A gente se conheceu já faz bastante tempo, né? Começamos um namoro há 21 anos atrás, né? Esse mês, inclusive, de abril, fazemos 19 anos de casados. Em abril nós vamos para 15. Vamos fazer 19 anos de casados e desde que a gente se conheceu, eu sempre fui apaixonada pela área da beleza. De imediato nós fomos pro comércio, pela necessidade para poder casar, né? Para poder se estruturar, mas sempre eu fazia ali cabelo, às vezes em casa, nos meus horários de intervalo, de clientes. E ele sempre me acompanhou e sempre me apoiou demais. Também ele foi para o comércio, então nós ficamos os 3 anos, né, no comércio juntos. Até conseguimos estruturar um pouquinho a nossa parte financeira. E na primeira oportunidade que eu tive, eu falei, não, agora chegou o momento de empreender. E aí eu fui para a área da beleza, né, como técnica, e ele assumiu uma marca de cosmético, indo para a parte de distribuição. E a gente aí uniu as nossas forças, né? Eu fiquei como técnica dele durante um bom tempo, né? Acredito que uns 10, 12 anos. Eu era como técnica na rua, né? Atendendo salões de beleza. E nos outros dias, que seriam uma sexta e um sábado, eu estava no salão fazendo atendimento, né? Com as clientes dentro do salão. E a gente se uniu, né? Uniu os nossos propósitos e todos os desafios que a gente encontrou nesse caminho, a gente superou juntos. E é interessante essa união de propósitos, né? Porque sem ele a gente era cada um para um lado. E nessa fase, que foi uma fase que parece simples, mas não foi tão simples assim, de você começar, desbravar o negócio, iniciar o negócio, e ali nos bastidores, às vezes tendo que passar os perrengues que a gente fala, né, no início, enfim, mas só que quando como a gente estava conectado no que a gente queria e estava alinhado nisso, a gente realmente uniu forças para nessa hora de aperto, de ter que, de repente, escrever um nome lá, ao invés de colocar uma faixa bonita, de repente, ao invés de ir para um restaurante, vamos almoçar então, beleza, vamos almoçar do jeito que dá aqui, vamos num restaurante mais simples, enfim, são bastidores de início de uma carreira e que, por causa de um propósito, a gente conseguiu chegar até onde nós chegamos e com muita gratidão, muita felicidade em poder conquistar juntos o que nós conquistamos hoje. Cada fase foi importante, né? Nós tivemos a fase do iniciozinho, ele falou, que a gente começou investindo, não tinha dinheiro para fazer um investimento. Minha primeira cadeira de salão de beleza, a gente foi lá, eu comprei no cartão de crédito. Não, a primeira foi usada, né? Foi bem usada. Eu comprei a primeira. Geralmente é usada. A primeira foi muito usada. Na época eu tinha saído da empresa que eu trabalhava e peguei o meu tempo de casa e comprei um lavatório e uma cadeira bem usadinha, né? E coloquei na sala da minha casa. E ali começou o Patrícia Fernandes. Mas depois eu acabei voltando para o comércio. Nós morávamos em Linhares. E aí nós mudamos para Vitória. Então, quando eu vim de lá para cá, eu falei, não, vamos para o comércio novamente, porque eu tinha mais segurança, não conhecia ninguém aqui. E quando a gente vem do interior para cá, parece que não, mas eu enxergava a cidade gigantesca, né? E aí eu falei, não, vou para o comércio novamente. E aí eu fui trabalhar no Shopping Vitória, né? Lá ali comecei a trabalhar numa loja e com muito pouco tempo as pessoas descobriram que eu fazia cabelo.
E aí começaram, não, faz meu cabelo. E aí, como a gente trabalhava em horários, né, que conseguia conciliar, eu saía da loja e levava as meninas para minha casa. E ali começou uma clientela, né? Começou a fazer cabelo e aí eu comecei a atender. E aí ele também, nessa mesma época, começou a empreender, né? A questão dos produtos. Sim. No cosméticos, era um ramo que eu conhecia de família. Irmã cabeleireira, eu tenho 4 irmãs, as 4 fazem cabelo também. Que bacana. Aí, começar nisso, falei, peraí, do zero, assim, sempre trabalhando no comércio, com vendas e tal. E, de certa forma, facilitou, né? Porque a gente, como vendedor, a gente já começa a enxergar as necessidades. Já começou com os clientes fixos. Já tinha alguns clientes fixos ali. Isso foi legal. Mas me faltava conhecimento, me faltava técnica, me faltava realmente, tinha todo um universo para entender nessa área da beleza. E a Patrícia, né, como a gente já conectando, e ela também me puxou, cabeleireira, né, já ali, embora nova, né, já fazendo cabelo, e me puxou para esse negócio. Aí eu falei, peraí, vamos lá, vendedor vende tudo, né? A gente pensa isso, né? Mas tem essa parte técnica também, e nisso a Patrícia entrou na parte técnica. A gente ia pra rua, fazia workshops, fazia, que a gente chamava daqueles dias de beleza, aquilo tudo, e elas já ali trabalhando e fazendo. E nessa parte eu fui adquirindo conhecimento. E hoje, com os produtos de cosméticos, com o ramo da beleza, aí depois nós começamos a ter uma visão maior no sentido do salão. Foi quando abriu o primeiro salão ali, né, numa condição até dividindo o tempo, ela se dividia comigo, e não falava, vamos comigo pra rua, não, mas eu tenho que atender a cliente e tal, e isso começava de manhã e não tinha hora de parar. Às vezes ali balançando um carrinho, como veio o primeiro filho, balançando um carrinho com um lado e secando do outro, mexe aqui, amor, socorre. E isso foi o nosso início, digamos, né? Só que depois as coisas foram, a cada nível foi subindo, a cada situação que a gente foi convivendo ali, entendendo, as coisas começaram a clarear, a gente, a gente começou a ter uma visão empresarial. A Patrícia, cabeleireira, mas a gente abriu o primeiro salão já com pessoas trabalhando junto, a gente começou a enxergar algo além do que é você trabalhar para poder conquistar alguma coisa, um dinheiro, para pagar o aluguel, como era no nosso caso, e para correr atrás das coisas, resolver os problemas. Mas a gente começou a entender que a gente poderia resolver problemas de outras pessoas também, ajudar nessa questão. Foi quando veio as primeiras pessoas trabalhando com a gente ali no salão. Isso foi, assim, abriu a nossa mente para um lado empreendedor que é tão difícil no Brasil. Isso é um desafio para todos, empreender. Exatamente. E começamos a enxergar um porquê empreender, porquê começou a fazer a diferença em outras famílias, e foi quando a gente começou a entender um novo patamar, que nós estamos correndo para resolver as nossas coisas, né? Agora a gente começou a entender que a gente pode sim alcançar muito mais. E muitas pessoas resolvendo, ajudando as pessoas a entender e a resolver, a solucionar, a transformar. E isso faz parte da nossa vida, nossa veia empreendedora. Sim, e eu como cabeleireira, nessa época que eu fui pra rua com ele, né, eu aprendi demais, porque eu estava dentro dos salões de beleza. E a gente como cabeleireira, às vezes, ter a oportunidade de estar com outro profissional nos acrescenta demais, né? E eu não perdi essa oportunidade. A cada cabeleireira que eu estava junto, que a gente ia num salão, ali eu sempre descobri algo novo, sempre aprendi alguma técnica nova, e aquilo ali foi uma escola para mim. Então, mesmo sendo muito nova de idade, eu cresci muito rápido como profissional, porque eu sabia aproveitar essas oportunidades. A área da beleza, às vezes as cabeleireiras se enxergam como concorrentes, e não, a gente acrescenta. Sempre vai ter algo que você ainda não sabe, sempre vai ter algo bom para você agregar, e até o que você não vai fazer. Eu aprendi até o que eu não podia fazer. Às vezes, principalmente o que não fazer, né? Isso encurtou muito o meu caminho, né? Isso fez eu crescer muito rápido. E as grandes oportunidades que eu tive de participar de feiras, de participar, né, de grandes eventos, e mesmo sendo desafiador, porque a gente sabe que isso determina tempo, né, e muitas das vezes não é remunerado, e eu e assim mesmo a gente ia, ele sempre estava comigo, a gente teve nosso primeiro filho nesse processo, e a gente sempre esteve junto, carregava o menino atrás da gente, ia junto, e assim, o segredo sempre foi esse, foi estar junto, porque bom ou ruim, o momento depende mais da gente, né? O apoio, né? O apoio é tudo, e ser feliz naquilo que Deus coloca nas nossas mãos no tempo certo. Né? Naquela época a gente já era feliz, a gente já achava que estava vivendo algo extraordinário. E hoje a gente olha para trás e a gente vê que realmente o que a gente está vivendo hoje ainda é muito além do que a gente sonhava. E a gente crê que o amanhã Deus vai prover
Ainda mais, Com porque certeza. a gente não para, né? A gente sempre encarou os nossos desafios juntos. Eu acho que isso é um dos grandes segredos, é o propósito. A gente como casal, né? E como amigo, e como empreendedores, né? E como sócios. Então, nós temos que dividir esses momentos também. Namorado também, tá? Namorado, tivemos dois namorados. Mas me conta, já colocou a mão na massa? Ou só A mão na massa. Vai! Não, já insistiu um pouquinho, né? Não. Ela já Não, chegou, mas ele- né? Mas você poderia fazer e tal, mas por trás de todo o negócio, não é só o fazer o cabelo, o escovar, Sim. precisa de um apoio administrativo, precisa de viabilizar muitas coisas, precisa de ter uma mente por fora, além, uma outra ótica, por uma outra perspectiva, para fazer com que a empresa cresça. Não só como cabelo e tal, mas como empresa em si. Tem que ter uma visão estratégica também. Essa né? visão estratégica foi o que me puxou para o outro lado, né, para somar no que realmente falta hoje para as cabeleireiras, né, que muitas vezes falta essa visão estratégica, falta essa parte administrativa, gestão, né, e a gente vai aprendendo. Eu tive que aprender e por A esse gente lado, também, né? como empreendedores do ramo, percebe muito que falta essa visão estratégica. Sim. Hoje, a gente, como eu, por exemplo, que faço esse trabalho de representação também, quando a gente vai num salão, visitar um salão, você percebe claramente que não tem lá um planejamento, uma análise de custo, não tem nada disso. Só querem pôr a mão na massa. Não, e pôr a mão na massa pra gente que é cabeleireiro é a parte melhor. Então, assim, a gente quem como gosta. artista, a gente quer desenvolver Mas a melhor agora- técnica, né? O melhor cabelo. Agora a tendência é ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio, Sim. tem que ter a mão na massa, mas também tem que ter planejamento. Sim. Então tem que ter esse verdade. equilíbrio. E qual o maior desafio de vocês no início de tudo? Nessa história De toda aí, né? empreender, de falar assim, agora nós vamos largar tudo e vamos empreender juntos. Qual foi o maior desafio? Depois eu fala você. Eu acho que o maior desafio foi financeiramente a gente dispor de tudo que a gente tinha para investir. Muitas das vezes a gente investia muito mais sempre, né, daquilo que a gente estava como objetivo no empreendedorismo do que na nossa vida pessoal. Então a gente teve que abrir mão de muita coisa. Nós tivemos que abrir mão muitas das vezes de passeios, de estar com o nosso filho mais tempo, né? Então, assim, sempre a gente como empreendedor, a gente tem que abrir mão de muita coisa para a gente poder empreender, porque o financeiro sempre é uma coisa que a gente às vezes nem ganhou e já está investindo de novo. Verdade. E por aí vai. Eu acho que um dos maiores desafios foi a gente equilibrar a nossa vida financeira com relação a empreender sem ter um capital de giro, né, naquele momento. Desafio nessa parte financeira, como ela citou, foi um dos, né? Sim. Mas eu creio que um dos maiores desafios, pensado no empreendedorismo como casal, né? Tá aqui de representante, né? Vocês também, como casal que estão juntos, um dos maiores desafios é alinhar a parte emocional para mim. Por quê? Você conseguir conciliar trabalho, relacionamento, visão de futuro, perspectiva, qual é a sua ambição, qual é a sua... São duas cabeças, cada uma para um lado. Aí, de repente, você se pega, poxa, meu sonho é esse, mas o meu é esse. E aí, como é que a gente faz? Chegar num ponto de equilíbrio, para mim, foi um grande desafio. Isso aconteceu não foi de tanto tempo para cá, né, amor? Quando a gente decidiu realmente falar assim, poxa, nós vamos alavancar esse negócio, nós vamos... né, para frente, temos para onde ir, digamos, mas a gente precisou alinhar essa visão. Quando a gente alinhou, aí a gente conseguiu agora sim, hoje eu consigo ver um futuro desbravador, consigo entender aonde a gente quer chegar, mas a gente teve que alinhar esse alinhamento no sentido a visão, essa parte emocional de entender assim, poxa, nós estamos alinhados numa visão, mas vai chegar um momento que um ou outro vai falar assim, poxa, não acredito tanto assim, será? Aí o outro fala, não, dá certo. Aí depois o outro, não, mas o outro puxa daqui. Então um puxa o outro quando a gente sabe onde quer chegar. Aí um ou outro sabe onde puxar a gente, porque às vezes é no momento de, tipo assim, eu acho que não vai dar. Será que não vai dar? Aí um olha o financeiro, outro olha o emocional. Embora eu seja do administrativo, mas eu sou mais emoção também. Aí ela é mais da ação, ela pega mas eu tenho que dar um norte no sentido de fazer com que ela acredite. Aí essa parte vem a motivação. Você é aquele que às vezes olha os números e fala, acho que não vai dar não, hein?
Pelos números, não, mas eu tenho um lado emocional que tipo assim, que motiva. Que motiva as outras a acreditarem em algo que às vezes eu não conseguiria. Se fosse executar, eu tremeria na base. Aí eu acho que é onde a gente se conecta. Se completa. Muito bacana. E como casal é muito interessante isso, né? A gente vive isso, né? A gente vive isso na pele. Um dia você não tá bem, não, vem cá. Um dia você não tá... Sim. Todo dia, nesse mundo do empreendedorismo, todo dia você acha que é o último dia que você vai atuar, né? Quando você tá começando. E tem dias que a gente acorda acreditando que a gente vai conquistar o mundo, né? Tem dia que você acha e que tem você dias que a gente acorda acreditando que nada vai dar certo. E aí é esse momento que equilibra, né? Às vezes o dia que você acorda e acha que não vai dar certo, outro tá ali pra te lembrar. Não, ó, vai dar certo. Você lembra que a gente conversou? Então eu acho que dar força emocional um pro outro faz toda a diferença. E me conta, você se especializou em alguma área? Sim, ao longo desse tempo, né, eu comecei especialista como alisamento, que na época era o auge, né, das definitivas, texturizações térmicas, e eu comecei com a parte de alisamento. E depois eu migrei para a parte de mechas, me especializei em cor, né, fiz o curso de colorimetria e me especializei como colorista e visagista também. Sempre gostei muito da parte de maquiagem, de penteado, então também era um sonho trabalhar com noiva. Então eu me especializei também em atendimentos de noiva, atendo noiva até hoje, inclusive hoje para mim é um dos meus carros-chefes, né, a gente trabalhar com noiva. E também me especializei em corte. Corte sempre foi uma deficiência. Por a gente atender salões de beleza, a gente sempre via que as cabeleireiras tinham uma dificuldade muito grande de cortar. E eu sempre tive uma facilidade em visagismo muito grande, de olhar e entender qual era a necessidade. E através disso vem a técnica do corte. Então, o cortar cabelo veio através do visagismo, de entender ali os traços, qual era a necessidade daquele cabelo e desenvolver um corte. Muitas das vezes no início eu não tinha uma técnica tão perfeita de corte, mas eu conseguia entender aonde eu tinha que colocar o cabelo para ele ficar bom. Então, essa percepção sempre foi algo que eu tive naturalmente. Então, quando eu fui estudar a parte de visagismo, aí eu conseguia entender o porquê que eu olhava para aquilo ali e sabia que não estava legal. E ali trouxe respostas, né? O visagismo trouxe muitas respostas. E aí eu uni as forças, tanto na parte de noiva para penteado, com maquiagem, que envolve muita questão de cor, né? A maquiagem, e o penteado envolve muita questão de assimetria de rosto, quanto também a parte de corte, que envolve ângulos, e as cores envolvem luminosidade. Então, sempre, né, os serviços que eu me especializei, eles estão envolvidos de alguma forma. E hoje é o que eu continuo atendendo. Hoje eu tenho uma equipe, nós temos em média lá 17, 18 pessoas trabalhando, e eu continuo ainda na parte de corte de cor, que hoje é uma das coisas que mais tem uma pedida dentro do salão. A gente percebe que é um serviço que tem menos profissionais oferecendo, então eu pude escolher, né, aquilo que eu queria trabalhar, fiz de tudo a vida toda, né, já fui manicure, design de sobrancelha, alisamento, tudo. Então hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com o que eu mais gosto, né, hoje a gente tem uma equipe que desenvolve alguns outros serviços que são mais especializadas, e eu fiquei mais nessa parte de cor, de corte e de atendimento de noiva. Hoje eu só atendo a noiva, né, então hoje eu já tenho uma equipe também que atende as madrinhas, que atende formanda, e hoje eu consigo me dedicar à noiva, que sempre foi uma área que eu sempre sonhei em trabalhar, porque a entrega da noiva para mim é muito além do serviço, muito além da maquiagem, muito além do penteado. Hoje eu vivo um propósito com as noivas que é muito forte, é uma conexão forte, porque eu entendo que eu vou fazer parte do momento da vida dela que não vai voltar nunca mais, e ela vai viver aquele momento único comigo. Pode se passar 20 anos de casado, igual a gente está fazendo agora, né? 19 anos de casado, que eu tenho certeza que ela vai lembrar do dia do casamento dela. Você lembra quem te maquiou? Lembro quem me maquiou, quem fez meu cabelo. Então, assim, a gente participa muito da vida das clientes, né? Nós participamos, às vezes, desde o momento de 15 anos, um momento de casamento, aniversário do filho, gestante. Então a gente acaba fazendo parte dessa história. Agora mesmo eu vou arrumar uma noiva que eu arrumei ela de 15 anos. Então já vou arrumar para noiva. Então assim, a gente vai vendo que o tempo vai passando e a gente faz parte da história da vida das pessoas. Então ser cabeleireiro para mim vai muito além hoje de fazer um cabelo, de ter uma técnica. Isso é uma obrigação do cabeleireiro. Você tem que ter técnica, você tem que ser boa no que você faz. Hoje o mercado ele é competitivo. Hoje nós vemos que a área da beleza foi enxergada como empresa, como, né? Hoje nós somos enxergados como um potencial de faturamento de empresas. Mas antes não, antes era só a tia do bairro que tinha um salãozinho.
a minha referência de beleza era essa, era uma senhora no meu bairro que tinha um salão, mas nunca foi visto uma área que era promissora para a parte financeira, de você olhar para um profissional da beleza e ele ser bem sucedido, dele conseguir ter uma vida estável, né? Então, assim, o estímulo que hoje nós temos para ir para a área da beleza é muito maior. Hoje nós temos muitos profissionais que são referências, que são muito bem sucedidos e que a gente olha e se inspira. Mas na minha época, 20 anos atrás, não era assim. Quando eu estava no ensino médio, eu falei que as pessoas falavam, que faculdade que você vai fazer? Eu falava, não, vou ser cabeleireira. Aí as pessoas falavam assim, cabeleireira? Eu falava, eu vou ser cabeleireira. Então não era uma área que era vista como uma área de futuro, né? Era vista como, vai ser a tia que corta o cabelo. Então, assim, a área da beleza nos trouxe, né, muitas realizações pessoais através da área da beleza. Financeiramente, nós estruturamos a nossa casa, nossa família, vivemos muitas coisas, né, graças à área da beleza. Então, hoje nós temos as pessoas que estão lá no salão, que também vivem da área da beleza. Então, hoje nós entendemos que a área da beleza, ela promove, né, um bem-estar para as pessoas que vão como cliente e para quem é também o profissional da área da beleza é promissor. Né? Desde que saiba administrar, desde que se organize, desde que estratégias, compromisso, né? Que a nossa área você tem que ter compromisso. Então, assim, desde que você se posicione, desde que você realize aquilo realmente como precisa, você vai ter um retorno financeiro garantido. E com relação à equipe, conta pra gente aí como foi essa experiência de alinhar uma equipe para realmente passar para os clientes aqui a essência de vocês, porque tem isso também, não é só ter uma equipe, é ter uma equipe que transmita, né, para os clientes a essência de vocês. Conta pra gente. Eu acho que essa parte é meio que um calcanhar de Aquiles para as cabeleireiras, porque elas se veem cabeleireiras, começam ali a ter um sucesso, começam a atender bastante clientes. Aí quando ela chega o momento de ter que replicar essa atividade que ela faz, né, replicar esse negócio, né, ampliar isso, fica difícil, porque sempre ela vai se ver como cabeleireira e às vezes não como empreendedora, como uma empresa em si. Aí você começar a dividir isso, ela nunca foi preparada para isso. Geralmente as cabeleireiras não foram preparadas para atuarem, multiplicarem esse conhecimento dentro do mesmo espaço. Às vezes sim, com cursos, coisas assim, mas dentro do mesmo espaço isso sempre foi muito difícil. E hoje a gente conseguiu entender, né, tanto que a gente já chegamos com a equipe de 17 profissionais trabalhando conosco ali. E todos são cabeleireiros? Cabeleireiros, manicures, design de sobrancelhas, maquiadores, né, penteadistas. Aí a parte, né, da recepção, hoje nós temos 3 pessoas mais, né, com o marketing no caso, né, e precisamos até acrescentar, aumentar esse quadro aí dentro do administrativo e financeiro. E agora, passar essa essência para a equipe, isso tem sido desafiador para nós. E é onde a gente entende que é onde a gente vai conseguir escalar o negócio, conseguir ampliar, né, abrir novas unidades, mas sem a nossa essência é complicado, porque você tem uma missão, você tem um propósito, aí você vê que você está aumentar a empresa, digamos, né, o quadro de pessoas que não fazem aquilo que a gente gosta que seja feito, que a gente entende que é a nossa essência, é ruim. É como a gente ter sucesso numa coisa que a gente não tem nada a ver com a gente. Aí a gente perde a motivação também, quando a gente, né, e isso tem sido hoje um desafio grande para nós. E graças a Deus, assim, a gente tem trabalhado juntos nisso e temos conseguido passar essa essência. E né? Vocês têm alguma dica, assim, para passar para o nosso público, né? De como fazer para engajar essa equipe? Porque hoje eu acho que a palavra muito é essa, né? Engajamento. Vocês têm alguma dica, assim? Na hora que a gente, principalmente nas contratações, né? A gente vê que a gente tem que se agregar com pessoas que têm o mesmo propósito. Porque a partir do momento que temos o mesmo propósito, as técnicas são alinhadas. A gente consegue transmitir ali um conhecimento, a gente consegue alinhar como que a gente quer que o cabelo seja feito, mas a união de propósitos sempre vai fazer a diferença. Porque se a gente não tiver o mesmo propósito, acaba cada um indo para o lado. E hoje nós temos uma equipe engajada, nossa equipe
compra a nossa ideia, Nota 1000. porque nós temos um propósito, e elas estão também no mesmo propósito que nós, que é transformar a vida de mulheres através da área da beleza. Então, todas as vezes que a gente entrega um serviço para os nossos clientes, o fato da cliente ter aquela reação no espelho, uau, nossa, adorei, nossa, olha essa unha. Então, nós sempre tivemos um padrão de qualidade muito alto, né? Eu sempre fui muito exigente com a qualidade. E na hora de fazer a contratação dessas pessoas para estarem junto com a gente na nossa equipe, eu também tenho essa exigência de que o profissional esteja sempre aberto a aprender, né, aberto a se qualificar na área, porque nós temos uma entrega extraordinária, nós temos serviços de qualidade, e desde a pessoa que está ali na recepção, né, até aquela que entrega o último cabelo ali dentro do salão, é sempre com muita alegria, né, sempre com autoestima, elevando a autoestima dos nossos clientes. E a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, né? A gente percebe que a equipe é engajada porque, por muitas das vezes, elas mesmas vão lá, preparam um cafezinho, colocam um recadinho, entrega para clientes, os nossos clientes adoram, choram às vezes quando recebe. Então, tudo isso faz parte de um propósito. A gente tem esse propósito muito firmado hoje. E todas as que vão entrar aí também, que a gente já está com a galera para poder contratar, a gente continua buscando pessoas que querem também transmitir algo diferenciado aí através da beleza. Uma das dicas que eu entendo que fez a diferença para nós e que eu acredito que vai fazer a diferença hoje, principalmente não só nesse ramo, mas lidando diretamente com a autoestima, como é a beleza, a gente entende que o ramo, o que a gente faz com pessoas, para pessoas, a gente lida diretamente com a pessoa no toque, né, mexendo no cabelo. A gente entende como que isso é importante para quem está recebendo esse cuidado. Então, lidar com a gente já passa para quem chega. Primeira coisa que a gente tenta buscar na pessoa, você vai lidar com gente, mas você tem que gostar de gente. Tem que gostar das pessoas. Tem que gostar de ver as pessoas felizes. Quando a pessoa está feliz com o resultado, você vai vibrar com ela porque você gosta de vê-la feliz. Então, isso foi o que a gente passa para as pessoas como essência. E isso tem feito a diferença, gostar realmente de pessoas. É uma das nossas exigências para que a pessoa esteja com a gente. Quando a gente entende que a pessoa não gosta de gente, de pessoas, não gosta de dar carinho às pessoas, do cuidado, aí a gente fala, não, a gente vai ter que trabalhar isso. Às vezes é tão difícil que a gente fala, não vai ser difícil demais, vai ser complicado para você, porque vai se chocar. Às vezes a pessoa entra no ambiente, mas não, só estou aqui para fazer o cabelo, só estou aqui para atender a cliente, mas calma aí. Vamos ver, vamos preocupar realmente com a satisfação desse cliente, com o resultado. O cliente gostou? Aí essa é uma das dicas. E outra coisa, com relação ao engajamento, as pessoas olham pra gente, a gente conversa, passa alguma coisa, mas as pessoas não se conectam com a Patrícia e com o Eracion. As pessoas se conectam com a nossa missão, se conectam com o nosso propósito. Então isso a gente tenta deixar claro para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão com a gente, né? A gente fala colaboradores, né? Mas não são pessoas parceiras, né? Então a gente entendeu que temos que realmente deixar claro, comunicar essa missão, comunicar essa visão. E aí as pessoas compram essa missão, essa visão, falam, poxa, tô com vocês, por causa desse propósito. Aí sim, aí as pessoas se engajam, porque só pelo financeiro ou só pelo resultado ali elas não ficam. A primeira oportunidade que ela tiver, elas vão para outro lugar, vai ser um ambiente ruim de trabalhar, porque não estão alinhados no mesmo propósito, na mesma missão, não entendem essa missão. E hoje a gente entende que nossa missão, né, é cuidar da beleza com afetividade, né, e fazer essa diferença nesse aspecto de cuidado. Isso para nós tem sido um dos motivos de engajamento, de trazer as pessoas para perto. Não, e durante todo esse tempo também que a gente está na área da beleza, a gente viu muitos salões abrir, né, pessoas abriram, fecharam, e dentro de tudo isso a gente olha e tem um aprendizado, né, com relação a isso. Então, assim, empreender não é simplesmente também entregar o cabelo, entregar um serviço bem feito. E a gente que é cabeleireira, a gente tende a pensar assim, eu sou boa, eu entrego uma técnica boa e isso basta, o cliente vai chegar na minha cadeira. E a gente sabe que não é assim. Hoje nós vimos que a rede social, né, é uma coisa que nos agrega demais. Então, quem não se atualizar com rede social, quem não se atualizar para ser visto, eu sempre falo isso no salão, quem não é visto não é lembrado.
Nós precisamos ser lembradas pelas nossas clientes, nós precisamos ser lembradas que ela precisa fazer o cabelo dela. Não adianta ser só boa, né? Você tem que ser boa. Pra todo mundo que mas você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que mostrar para as pessoas verem que você é boa. E às vezes as pessoas são boas, mas estão escondidas, né? Às vezes por uma trava de uma rede social. Fácil não é. Eu lembro que quando eu comecei com a rede social foi muito engraçado, porque eu achava que eu não precisava de rede social. Eu falava, não, eu sou boa. Todo mundo me indica. Eu sempre fui muito bem recomendada. Então, naquela época a gente não tinha rede social ainda. Quando a rede social começou, foi um desafio. Meus clientes só vêm aqui por indicação, né? Era indicado. Eu falava, não, meus clientes vêm indicados. Eu sempre me garanti muito na parte técnica. Então, eu tinha uma clientela. E eu lembro que quando lançou o Facebook, eu falei, eu não preciso disso. Pra quê? Não precisa disso, não. E uma cliente falou comigo, Patrícia, por que você não posta os cabelos que você faz? Eu falava, não precisa disso, não. Tipo assim, eu sou boa, as pessoas veem, não precisa disso. Só que isso foi uma realidade que bateu na nossa porta. Que eu lembro que logo que isso começou, eu comecei a perder muito cliente. E as pessoas postando de outros salões que nem era tão bom de serviço. Mas a pessoa ia, porque estava vendo lá. E aí eu falei, já me adaptei tanto, né, a tantas coisas, eu vou me adaptar também. Eu lembro que eu comecei a fazer foto, né, um celularzinho mais ou menos. Antes e depois. Só foto de antes e depois. Comecei a fazer foto, aí comecei a fazer foto e entendi que minha foto não estava boa. Falei, não. Aí coloquei ele doido. Falei, não, eu preciso de uma câmera digital. Aí comprou uma câmera digital. E ali eu lembro que eu tirava a foto nessa câmera digital, pegava aquele negocinho, como que é? Cartão de memória. O cartão de memória, colocava no computador, passava as fotos. Cuidado você falar essas coisas assim, cartão de memória. Porque isso do Facebook, não escondendo a gente. Isso condena a gente. Mas nessa época, quando eu comecei a postar, foi assim, um sucesso. Ali começou a deslanchar a carreira mesmo, porque eu comecei a ser vista. Né? Comecei a ser vista em grande quantidade. Não era só vista pela cliente que eu tinha feito o cabelo. Eu comecei a ser vista pelos vizinhos. E o mais engraçado foi quando eu comecei a postar fotos de antes e depois de maquiagem, que os maridos das clientes virou fã da página do salão. Eles ficavam lá no sábado esperando postar, porque eles ficavam lá, olha só, como que essa mulher era desse jeito e ficou desse jeito. Caraca, olha que transformação. Então isso era vivido dentro do salão, mas isso não era visto pelas pessoas. E muitas das vezes eu tinha cliente que eu recebia no salão por causa do marido, que falava, não, vai lá naquela moça, que eu vi que ela posta bem, que ela transforma. Vai lá que ela dá um jeito em você. Ela vai dar um jeito. Então, não faz só cabelo, não, faz mágica também, né? Isso aí. Então, quando eu comecei a ser vista, que o número de clientes triplicou, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Realmente o poder da comunicação visual é extraordinário. E aí eu estava dominando. Eu lembro que nessa época eu não tinha horário na minha agenda. E eu fui obrigada a colocar pessoas para trabalhar porque eu não tinha como atender. Eu falei, meu Deus, eu preciso contratar pessoas. E eu comecei a contratar. E aquilo, o salão, o movimento era eu maquiava de 6 da manhã até 11 horas da noite. E não tinha vaga, e o povo brigava por um horário. E assim, eu já sabia maquiar. Quando deu o boom da maquiagem, eu já era maquiadora. Então eu passei um pouco na frente da galera. E eu ainda passei mais na frente quando eu comecei a divulgar nas redes sociais. E aí, quando eu achei que estava tudo certo, veio o Instagram. Aí começa tudo de novo. Aí começou tudo de novo, porque quando veio o Instagram eu fiquei muito brava. Eu falei, não acredito. Tipo assim, eu tinha um engajamento muito bom no Facebook, né? Agora não basta só postar o antes e depois, né? E o Instagram, ele veio com exigência muito grande, né? As fotos tinham que ser de mais qualidade, né? E eu ficava um pouco revoltada naquela época, porque o Facebook ele era muito real, né? Era tudo muito real. O Instagram já veio as edições juntos. Então, eu era muito questionadora. Eu falava, não, mas aí também vocês quer comparar essa foto aqui, teve edição, com essa foto que eu postava que era um serviço. Mas, enfim, não tinha para onde correr. A gente tinha que se adaptar ao Instagram. E aí, eu fiz ele comprar um celular para mim. Foi na época que eu coloquei ele doido. Eu falei, não, eu preciso de um iPhone, porque disse que o iPhone era o melhor. E aí, eu fiz ele comprar um iPhone, porque a maquiagem exigia uma qualidade melhor de imagem para você postar. E aí foi quando eu comprei o primeiro celular e me deu de presente, foi uma alegria. E aí eu comecei o Instagram. E aí rapidamente também. O Instagram ele exige um pouco mais, né, de performance ali para poder postar, mas eu tive que aprender. E aí eu lembro quando eu aprendi sobre os stories.
E tinha que fazer stories todo dia. Eu falei, como assim fazer stories todo dia? Não, tem que fazer stories todo dia. Eu falei, vamos lá, se tem que fazer, a gente faz. Aí comecei a fazer stories. E ali, através dos stories, começou mais uma vez aquele engajamento mais estreito com os clientes, porque diariamente a gente começou a postar o nosso dia a dia. E quando a gente começou a postar o nosso dia a dia ali, de como que o salão funcionava, de como que era o antes e depois, engajamento, a equipe, como é que funcionava, isso começou a trazer outros profissionais para dentro do salão, porque a gente começou a mostrar quem éramos, né? O que a gente oferecia, o que a gente oferecia para nossa equipe, porque a gente sempre valorizou muito as pessoas que estavam junto com a gente. E isso começou a trazer novos profissionais também para o nosso espaço. Uhum. Então, a rede social, ela foi uma virada de chave também para nossa empresa. Hoje em dia não basta ser só boa cabeleireira, né? Você tem que ser boa cabeleireira, fotógrafa, filmmaker, videomaker. Isso aí. Você tem que ser um pouquinho de cada coisa, né? E se adaptando conforme vai vindo a necessidade, né? Porque é assim, vai evoluindo, tem que ir evoluindo junto para não ficar no tempo parado. E né? eu vou falar um segredo, tá? Fazer o cabelo. Fazer o cabelo é muito mais fácil do que fazer foto. Isso é muito real. Tipo assim, às vezes, caraca, você fazer um cabelo pra entregar pra sua cliente, ela olhar pro espelho e ver que ela tá bonita, é fácil. Não é fácil assim, né, gente? Mas é pra quem tem dom. Pra quem tem técnica, é fácil. Não tenta mas não ser instrução quando você vai tirar foto, todos os defeitos que você não enxerga a olho nu, você vai enxergar ali na foto, você vai enxergar ali no vídeo. E isso faz com que a gente, como profissional, entregue muito além. Porque aquilo que você não está vendo de defeitinho, às vezes ali na foto vai aparecer. Quando você começa a fazer um cabelo, sabendo que você vai ter que mostrar o resultado daquele cabelo, você se desdobra em 1000 para conseguir entregar um resultado ainda melhor. E esse resultado não é só na cor. Por exemplo, não é só entregar as mechas. Você vai ter que entregar as mechas, você vai ter que entregar um tratamento, porque o cabelo precisa estar com brilho e maciez. Você tem que entregar ali uma finalização de uma boa escova. Não é uma escova mais ou menos, é uma boa escova. Você tem que entregar a finalização de um babyliss para poder dar o charme daquelas ondas nos cabelos para poder tirar foto. E se ainda bobear, você tem que aprender a maquiar para maquiar a cliente e tirar uma foto dela de frente. Então, assim, é todo um empenho na rede social para você conseguir ter um resultado também. Não é só que eu tirar aquela fotinha mais ou menos lá que não funciona. Então é uma dica para os profissionais, se você quer crescer, né? Se você quer ir, primeiro que a rede social vai te obrigar a ser cada dia melhor. Ele vai fazer com que você tenha que entregar ali o seu melhor todos os dias. E segundo, que as pessoas precisam te ver, as pessoas precisam saber o que você oferece, porque elas precisam se conectar, e elas se conectam hoje através da rede social. É uma das maiores chaves também, que fez o salão dar uma engajada aí, e a gente conseguiu alcançar. Né? Porque para ter equipe você precisa ter movimento, você precisa ter clientela. Né? Tem que ter fluxo. Montar a equipe né? Sim, e se você não tiver um fluxo de pessoas, de clientes, a equipe não fica, né? As pessoas ficam porque elas precisam ter um retorno financeiro. Então, a partir do momento que você também tem uma equipe, você tem que se dispor a entregar para elas uma agenda de clientes, que é o nosso desafio diário. Nós precisamos de ter clientes, nós precisamos bater nossas metas, nós precisamos de ter faturamento para gerar... Para pagar as contas e para gerar mais investimentos, né? Justo. Eu cheguei aqui, ela falou comigo que estava ali quebrando as paredes, né, que vocês estão ampliando. Nós também lá, a gente todo ano quebra uma parede. Tipo assim, o movimento hoje nos obriga a crescer. Hoje a gente não abre uma parede porque a gente quer trazer mais pessoas. As pessoas vêm e nos obrigam a crescer, porque o movimento e o fluxo sempre foi muito grande. Vai aumentando. Vai aumentando. Então, quando a gente acha que o salão já está grande, tem dia que é pequeno. Tem dia que ainda não cabe. Eita, problema bom de resolver, né? Bom, né? Problema ótimo resolver. Poder ter que crescer para atender mais é ótimo. Pois é. Falando dessa parte de rede social, de fazer, ter cabeleireiro e ter que fazer, ter que tirar foto, ter que aprender a fazer finalizações, né? Se organizar com tudo isso, lidar com a rede social, fazer stories. A gente vê que hoje os profissionais tem muitos profissionais que sabem a técnica, sabem fazer um cabelo, mas ainda não estão lapidados para mostrar ainda para a rede social, né, esses detalhes, né, finais, e não lidam bem com a rede social ainda. Mas aí é por isso que hoje a gente, como um salão com o formato que a gente tem, que é
ter os profissionais como salões parceiros, né, como colaboradores junto ali nessa parceria, e a gente fornece tudo isso, o espaço, a parte da rede social, a parte administrativa, tudo isso, e a gente junta essas cabeleireiras com o que elas têm de conhecimento, de técnica, com o que elas podem oferecer, e a gente dá todo esse suporte, por isso que a gente consegue ir aumentando a quantidade de profissionais no salão, e é o nosso foco aí. Isso aí, tanto formato. Que nós temos hoje uma pessoa só no marketing, uma pessoa que faz as fotos, que faz os vídeos, que edita pra gente dentro do espaço, a gente oferece isso para os profissionais, né? Eles também podem se fazer isso sozinhos, mas a gente oferece esse suporte, porque a gente sabe que não é fácil. Mas ainda assim a gente oferece suporte técnico de como fazer. Né? Não é só tirar uma foto. Como você tira essa foto? Como que você finaliza um cabelo para fazer essa foto? Todas as minhas cabeleireiras que estão lá no salão hoje, com todas elas falam a mesma coisa. Eu não sabia finalizar um cabelo. Eu aprendi aqui. Porque tem um desafio de finalização. Parece ser simples ao olhar das pessoas, mas é um desafio. Você finalizar um cabelo para tirar uma foto, tirar no ângulo certo, na luz certa, para aquela foto ficar maravilhosa ali para você postar. Ângulo e luz hoje é tudo. Tudo. Ângulo, luz, a iluminação conta muito, né? Ângulo, luz e o cabelo tá bem feito, né? Que não tem milagre também. Depois que inventaram o tal do zoom, a gente tem que caprichar. Não tem milagre, mais. isso aí, ao contrário, não tem milagre, você tem que caprichar muito para poder aquela foto ficar belíssima. E as técnicas atualizadas, né, que tem muitos profissionais que às vezes não querem se atualizar, e é um investimento todo ano. Eu acho que todo profissional, pelo menos uma vez no ano, ele tem que dispor do tempo e de um investimento financeiro para se atualizar no mercado. Né? E vocês também, como distribuidores, vocês também trazem isso para dentro do salão diariamente. E a gente tem que estar aberto a receber. Porque quem vai trazer as novidades é quem? São os distribuidores, é o que está sendo lançado, sempre há uma novidade. E as clientes gostam de novidade. Todas as vezes que a gente chega com alguma novidade no salão, sempre há um engajamento muito alto das clientes, porque elas adoram coisas novas. E a gente que é profissional, a gente tem que estar antenado, porque hoje a rede social, ela traz a informação muito rápido. Se a gente não se antenar, às vezes a informação ela chega para o nosso cliente antes de chegar na gente. Porque às vezes a gente está ocupado ali no corre, fazendo cabelo, entregando. Então a gente precisa também dispor desse tempo de aprendizado. A gente precisa aprender constantemente. Tem 20 anos que eu faço cabelo e tem 20 anos que eu estou aprendendo. Quando a gente acha que já sabe, alguma coisa nova vem. Então, todo ano eu participo das feiras. A gente sempre está participando de eventos, a gente sempre participou de feiras, né? E eu sempre, pelo menos uma vez no ano, eu me disponho a fazer um curso com algum profissional renomado que já está no mercado há bastante tempo, que tem técnicas atualizadas, né? Normalmente eu vou para fora do estado. Então, assim, isso é um investimento que mesmo já tendo tanto tempo que eu faço cabelo, a gente ainda entende a importância de você investir em técnicas, né, em conhecimento. E qual o conselho que vocês têm para dar para quem está iniciando na área da beleza? Então, para quem está iniciando na área da beleza, existem vários caminhos, né, que você pode seguir como profissional da beleza. E na minha época, 20 anos atrás, né, que eu comecei, a gente fazia de tudo. A gente fazia de tudo. Você era boa se você fizesse de tudo. Fazia alisamento, corte, mechas. E hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que você pode sim escolher uma área da beleza e ser especialista nisso. E ser a melhor nisso. Então eu acho que a dica é essa. Você tem que saber fazer o cabelo, claro. Você tem que saber escovar, finalizar, fazer um corte. Esse pacote faz parte, né, do processo. Mas ainda assim você tem que escolher uma área para você ser especialista. Se você quer trabalhar com liso, seja especialista em liso. Seja melhor em liso. Conheça todas as técnicas de um cabelo liso. Se você quer ser cacheada, se estude, né? Estude e se especialize em cachos. Se você quer ser colorista, estude e se especialize em cor. Corte, a mesma coisa. Estude e se especialize em corte. Então, eu acho que essa especialização é o que está fazendo a diferença hoje no mercado. De você ser especialista numa área e ir mais a fundo nela. Né, você conseguir nichar um pouco o seu público para você também não atender todo mundo. Você consegue nichar um pouco o público e ser um pouco mais... E ser referência, né, nisso que você faz. Eu acho que ser referência em alguma área da beleza vai te levar mais longe. Você vai conseguir também focar um pouco, né? Mais, porque a gente que se divide muito em muitas áreas, a gente divide as nossas energias, divide o investimento. Então, eu diria que essas pessoas que... Eu costumo dizer para os nossos clientes, né, que se você
faz muita coisa, você acaba se tornando um profissional pato. Sabe o que é o pato? Sim. O pato é aquele que nada, que voa e que anda. Só que ele nada mal, voa mal e anda mal. Isso então, aí. Talvez é o caminho, né? Sim. Concordo com você quando você fala que o caminho é a especialização. Se especializar Mas hoje... você não pode deixar de fazer todas as outras coisas, porque isso é inerente, né? Uma coisa acaba agregando a outra. Até conhecer sobre cabelo também é uma forma geral, né? Você tem que conhecer a estrutura. Mesmo eu não sendo especialista em cachos, eu consigo entender a estrutura de um cacho porque eu sou colorista e eu faço mechas em cabelo cacheado. O conhecimento ele tem que vir de cabelo, você tem que entender de estrutura, né, de cabelo, independente se ele é liso, cacheado. Depois disso, sim, eu vou me especializar em alguma área que ofereça, né, algo mais nichado para o meu público. Seja cacheado, seja liso, seja loiras, né, seja mechas, seja morena iluminada, né, e hoje tem inúmeras... Cada dia mais, né? Cada dia mais. E as mechas têm crescido muito também, né? Nas redes sociais você vê que muita gente está se especializando em mechas. E corte é uma área muito deficiente. A gente vê que é uma área que tem poucos profissionais que oferecem corte. Então hoje lá no meu salão eu sou muito procurada pelo corte justamente por ser uma área deficiente. Não tem tanto profissional que oferece. Inclusive cabeleireiras manda cliente para mim e fala, não, vai lá cortar com a Patrícia que ela sabe cortar esse corte aí, principalmente os Chanéis, né? Chanel, o corte curto, o Pixie, é um corte mais desafiador porque nós temos muitas texturas diferentes. E você adaptar essa técnica a cada textura de cabelo requer realmente estudar, ter prática. Corte você tem que praticar muito para você conseguir desenvolver. E aí hoje... E um pouco de talento também, né? Tem. Visagismo. Talento, né? Lembra que eu falei do visagismo? O visagismo é você enxergar antes de estar pronto. Você tem que enxergar como que esse cabelo ficaria antes de estar pronto. Tanto quando eu cheguei aqui, ó, já olhei pra Luana, já dei uma... E olha, eu vou te ela falar tá que eu querendo tenho fazer corte mesmo. eu tô com um certo trauma dos meus cachos, porque eu já tive luzes e aí meu cabelo esticou. Aí perdeu os cachos. Aí agora eu voltei com ele virgem, até falei com ele esses dias, queria dar um corte, mas eu não tenho confiança de ter um profissional que vai me dar um corte, vai deixar ele alinhado, que vai valorizar sem tirar a minha essência, né? Sim. Porque eu gosto dos cachos. E o visagismo é justamente isso, é você olhar pra pessoa e ali você já consegue criar uma figura de beleza do que vai realçar e do que aquilo que vai deixar ela mais bonita, né? Vai valorizar os traços, principalmente formato de rosto, principalmente tonalidade de pele. Cor envolve muito isso. Eu preciso olhar para a tonalidade de pele e entender qual a cor ali que vai ficar melhor. O que vai acender, o que vai deixar mais iluminada. Então, hoje, o profissional que tem esse olhar artístico, ele tem um trunfo nas mãos. Vou ter que ir na serra. Tem que desenvolver. Vou ter que ir pra serra cortar meu cabelo. Isso aí. Não basta só olhar e saber o que tem que ser feito. Eu preciso saber como fazer. Ela vai ter agenda. Então, tem isso. Tô te esperando já, o desafio lançado, tá? Desafio Eu tô te lançado. esperando pra uma transformação. E eu já sei exatamente o que a gente vai fazer nesse cabelo, só de Olha olhar aí, pra ó. você. Nossa. Eu topo, hein? Eu topo tudo, hein? Então, assim, é um desafio ser cabeleireira e ser empresária por causa disso, porque eu amo o que eu faço. Eu amo olhar para as pessoas, eu amo transformar, eu consigo entender que eu tenho um talento que eu acho que Deus que me deu mesmo, e eu consegui desenvolver esse talento com técnicas. Não adianta ter o talento e não estudar, tem que estudar também. Então, através disso, eu consigo transformar a vida de pessoas. Mas hoje também eu tenho o meu modo empresária. Tem alguém que te E isso foi bacana, porque se não olhasse por esse lado, a gente não via muito crescimento a não ser pessoal. Você, né, como artista, como cabeleireira, você meio que para em você as coisas. Quando a gente começa a pensar como empresário, a gente começa a entender e começa a multiplicar isso aí, né? Hoje o salão, Patrícia, você falando em referência, né, em corte ou em mechas ou em cachos. Hoje a gente pode entender que assim, o dom que Deus deu a Patrícia, eu considero autodidata nessa parte de cabelo, porque sabe fazer de tudo. Igual ela já fez sobrancelha, unha, maquiagem, daqui a pouco cabelo com penteados, atendendo noivo e tudo isso. O que a gente consegue fazer? A gente consegue ter um espaço especialista em várias áreas. Não é um salão que é especialista só em cachos.
Não é um salão que é especialista só em mechas. A gente consegue ter um salão que atende noiva, é referência em noiva, é referência em mechas, é referência em corte, é referência em maquiagens, e um espaço voltado para esse autocuidado, com a atenção voltada para a necessidade do cliente. Isso hoje tem sido para nós uma realização, abriu a nossa mente para entender esse lado empresarial, e a Patrícia entendeu isso também. E entendendo isso, como cabeleireira, um dos nossos projetos agora futuro é trazer essa especialização para a nossa equipe. Né? Eu vou criar um time de especialistas. Assim como eu me especializei, a gente vai criar um time para estar atendendo os nossos clientes, para que eu consiga replicar isso de uma forma mais rápida, mais padronizada. Trazer para a nossa equipe, né, cursos, né, tanto na parte de corte quanto na parte de cor. Trazer um salão. Você mesma que pretende dar esses cursos? Pretendo dar esses cursos. Os profissionais? E o bom é que você vai conseguir alinhar, né? Isso porque aí. Às vezes você tem que mandar um profissional, aí tem que adequar uma agenda, você junta tudo. Mas e já faz o sonho trabalho. para aí, o objetivo para aí, ou ele vai expandir, vai também atender outros cabeleireiros, quem quiser fazer o curso com você? Sim, a Patrícia Hair Academy já existe, né? Nesse ano passado nós demos início a esse projeto, que é um projeto de cursos, porque eu já trabalhei dando cursos, no meio dessa história de 20 anos, né, eu já trabalhei dando curso de penteado, trabalhei dando cursos de alisamentos, né, e o corte, ele veio como uma necessidade para mim, como cabeleireira, e entendendo que essa necessidade veio para mim, eu sei que também é uma necessidade para outros profissionais. Então, veio aí o Hair Academy, voltar a dar curso novamente. Um desafio para a gente que está no salão, trabalhando, dispor de tempo para conseguir parar para ensinar. E hoje a gente já está mais preparado para esse momento. O Hair Academy já deu início, esse ano a gente pretende começar já com alguns cursos mão na massa, né? Tanto cursos de corte quanto de cor. Eu acredito que também de penteado pode ser que entre. Mas são projetos que nós temos, porque nós também temos a intenção de abrir novas unidades. Então, nós estamos padronizando o nosso serviço justamente para trazer novas unidades em locais diferentes. E já tem assim, já está no escopo do projeto onde serão essas novas unidades? Já está sendo estruturado? Como é que está isso? A especialização do time é justamente por esse motivo. A gente tem a intenção de trazer novas unidades com pessoas que replicam essas especialidades Patrícia Fernandes, usando as mesmas técnicas, né, tendo um time que entregue a mesma essência, a mesma qualidade em vários locais diferentes, porque nem sempre o cliente pode ir até o nosso salão. E nós pretendemos levar o nosso salão mais perto das pessoas que querem também o nosso serviço. Bacana. Porque na Serra é longe, tá? Olha, pra gente tem que vir pra Vila Velha. E aí, como é que tá? Isso vai continuar, vai ser só na Serra, vai vir pra Vitória, pra Vila Velha? Tem que chegar aqui. A princípio a gente tem um projeto na Serra mesmo, para chegar mais próximo à Vitória, mas continuamos na Serra, nesse primeiro momento. A ideia da Hair Academy de multiplicar, assim, aí é com online, com os cursos online e com os cursos mão na massa, que a gente chama, né? Mas, assim, nesse primeiro momento, a ideia de treinar a equipe é justamente com um curso voltado para a equipe. Então, o curso que é para a equipe, né, que já tem todo um direcionamento, e vai ter o curso voltado para outros cabeleireiros. Sim. Que aí já é uma forma mais abrangente, conforme a necessidade que tem no mercado. Já aproveita a ocasião e fala com os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores, para poder se inscrever. As cabeleireiras aí já segue lá no Instagram, a gente já tem o Patrícia Fernandes Hair Academy, e lá sim, eu já vou começar a dispor de algumas dicas, né, de técnicas, gratuito, né? A gente vai começar ali fornecendo um conteúdo gratuito no Instagram, e futuramente sim, nós vamos estar com nossos cursos online, fornecendo uma técnica mais específica lá no curso online, e também teremos alguns cursos mão na massa. O curso mão na massa sempre é um curso um pouco mais fechado, né? Nós conseguimos atender tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, todas as vezes que abre turma é muito rápido, esgota muito rápido. Mas lá a gente vai estar divulgando as datas que a gente terá disponibilidade de cursos. Olha aí, ó. Então, depois você deixa aí pra gente qual vai ser esse @ para poder as pessoas que estão acompanhando a gente aí na live, para poder
é acompanhar o seu trabalho. E a gente tem esse propósito, né, de transmitir para outras pessoas, para outras cabeleireiras, né, tudo aquilo que a gente passou nesses 20 anos. E eu tenho certeza que a gente consegue contribuir muito com outras pessoas. Então, o nosso propósito também é prosperar aquilo que a gente conhece para a vida de outras pessoas. Então, as cabeleireiras, a gente sabe o desafio, né, que a gente enfrenta todos os dias, e a gente sabe que a gente consegue contribuir, às vezes, para uma pessoa que está numa fase começando, às vezes não sabe o que vai enfrentar pela frente. A gente sabe como ajudar, a gente sabe os passos que pode ser dado, aquilo que não pode fazer também, que eu acho que isso também é importante, né, aquilo que não agrega, às vezes a gente acredita que é um caminho e não é. Então, a gente também sempre teve isso como um propósito, né, de ajudar outras pessoas, independente se seja nosso vizinho, se seja uma cabeleireira de outro estado, a gente sempre quis ajudar. Se vocês pudessem voltar no tempo, vocês fariam algo diferente com essa experiência de agora? Conta pra gente. Eu não costumo pensar, tipo assim, hoje a gente considera que a visão que nós tínhamos há 20 anos atrás, tipo assim, a gente realizou e conseguiu ir mais longe do que até mesmo a gente esperava naquele momento. Hoje a gente já tem outra visão para frente, e aí voltar atrás e falar que seria diferente, eu não sei. Eu não sei, mudaria nada. Não mudaria, eu acho que... Eu mudaria. Como a gente sempre é oposto, eu mudaria. Se eu tivesse que voltar 20 anos atrás, eu teria estudado mais sobre gestão. Eu teria desenvolvido o meu lado empresária mais cedo. Demorei muito para desenvolver, porque eu era tão apaixonada por ser cabeleireira que a minha visão era só entregar um cabelo bem feito. E quando eu me deparei que a gente precisa ter uma empresa e que ela precisa girar e que nós precisamos pagar a conta, né, e que nós precisamos ter faturamento, quando eu comecei a entender tudo isso... Você saiu do pessoa física e virou CNPJ? Isso aí. Quando eu virei CNPJ, isso foi uma realidade que bateu assim, fala, meu Deus, eu queria ser só cabeleireira, tipo assim, eu só queria entregar um cabelo. Mas hoje eu entendo que o chamado que nós temos para empreender é muito forte, sempre foi muito forte, e eu não estava preparada para isso. Então, se eu tivesse que voltar atrás, com certeza eu tinha me preparado um pouco melhor sobre a questão de gestão. Quando a gente está na área da beleza, que a gente gosta do que a gente faz, muita gente foge um pouquinho dessa parte de... Se refugia na técnica, na Mas entrega. aí você foi privilegiada, porque você teve alguém para poder te dar esse suporte. Isso aí. Não é o privilégio de toda cabeleireira. Nesse caso, ela vai precisar estudar Mas também. quem não tem uma pessoa, muitas cabeleireiras não têm, às vezes, o esposo junto, né? Ou cabeleireiro também. Então, assim, não basta ter só técnica, tem que parar um pouquinho e estudar um pouco sobre gestão. Tem que saber administrar aquilo que ganha, saber quanto que custa cada produto, quanto que custa cada serviço, saber precificar, porque muitas vezes o profissional se perde na precificação, às vezes não cobra aquilo que deveria, então ele às vezes está pagando para trabalhar, ou muitas das vezes até ganha muito bem, mas não sabe administrar o que ganha, às vezes gasta no tempo errado, investe no tempo errado, e às vezes olha para trás, às vezes acha que não está tendo nenhum lucro. Então a parte de gestão é uma das coisas que é uma deficiência de todos os cabeleireiros quase. Muito poucos cabeleireiros que são artistas, eles vão ter essa visão voltada para a gestão, e é muito importante. Porque a gente faz visita, né, aos salões também, e a gente percebe que pergunto para o cabeleireiro uma pergunta bem simples. Quanto custa para eu sentar na sua cadeira? Para você fazer qualquer coisa no meu cabelo. 1 hora trabalhada. 1 hora do seu trabalho custa quanto? O cabeleireiro não sabe. Isso aí. Tá aí uma demanda latente. Né, Sim. Detalhe, falar que a gente falando de gestão administrativa e tal, não quer dizer que a gente quer dizer que a gente já passou por algumas experiências sobre isso, sobre esse assunto, e que a gente entende que é uma necessidade, e que a gente está aprendendo ainda com essa questão, por isso a gente está falando, né, que a questão da administração, a questão do conhecimento nessa área administrativa e de organização mesmo, financeira, precificação, a hora trabalhada, você entender que tem um custo na operação ali que tem que se pagar, no mínimo, para depois começar a ter um lucro em cima daquele empreendimento. Então, a gente passou por isso, a gente está passando por isso, né? E
falar, como a gente está falando, é porque a gente já tem experiência para entender até o que não fazer e essa é a definição de especialista, evitar alguns problemas aí. A definição de especialista é justamente essa. O especialista é aquele que sabe tudo que não deve ser feito. Ou seja, você teve que resolver alguns problemas para ter experiência com isso. Aí. Acho que o aprendizado está mais no resolver problema do que tá tudo mil maravilha, né? Quando dá tudo certo, nem tem graça, né? Até porque a gente vê muitos profissionais desistindo da área. Tem muitos profissionais que são pessoas que teriam tudo para ter um sucesso na área da beleza e muitas vezes desiste. E desiste justamente por não ter uma gestão financeira. Ele não sabe administrar aquilo que ele ganha e muitas das vezes ali ele se perde. Você está dividido, atendendo um cliente, sorrindo para o cliente e preocupado com aquele boleto que você não se organizou para pagar, você não consegue fluir ali na área da beleza, né? Você precisa fazer uma entrega para o seu cliente. O cliente senta na sua cadeira, ele quer que você esteja a dispor dele. Ele pode falar com você que ele está preocupado com o boleto, mas você não pode falar com ele. Ele está pagando pela terapia. Mas você não pode falar com o seu cliente, eu tô tão triste hoje, tô atendendo um pouco. Não, você não pode. A gente tem que estar com um sorriso no rosto. A gente está a dispor do nosso cliente. E o profissional da área da beleza, quando ele está ali, ele está preocupado, né, com apagando incêndios que não foram resolvidos, isso é muito difícil. E aí muitos desistem. Muitos falam, isso não é pra mim. Ela joga o incêndio pra mim. Você se vira aí. Por isso que eu falei que nem todo mundo vai ter esse privilégio. Isso aí. Então deixa que eu assumo essa parte aí, meu amor. E fica à vontade na gestão técnica. Mas quem não tem essa pessoa... Eu montar uma consultoria. Pra poder apoiar outras cabeleireiras. E pra quem tá começando agora, tá vendo? Já peguem essas dicas, porque já são experientes, já sabem, né, onde foram os erros que demoraram um pouquinho mais para poder chegar até aqui, então vocês têm esse privilégio de quem tá começando. Isso aí. Deixa um recadinho para quem tá começando também, para seguir vocês, para conhecer melhor o trabalho de vocês. Sim, segue a gente lá no Instagram, Patrícia Fernandes _salão. Temos também o Patrícia Fernandes Reacademy, né? E o Eracion, nós temos o @, dele também, né? Que é MA Cosmético. A gente continua também oferecendo produtos de beleza, então... Tem o Noivas também, né? Temos o Noivas. Temos o Patrícia Fernandes Noivas. Então, assim, segue a gente lá, acompanha os conteúdos. Nossos conteúdos são sempre muito ligados aí, antenados no que está no momento, né? A gente tenta engajar com o nosso público. E é isso. Quero agradecer a vocês pelo convite. Né? Vocês foi muito bom já estrear com um casal empreendedor que também... nos ajuda também, né, a engajar aí nesse negócio. É bom ter essas pessoas, né, que a gente olha e fala assim, tá vendo? Gera conexão. Conexão, sim. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi uma honra recebê-los. Agradeço. Tá bom? Valeu. Opa. E é isso, gente. Esse encerra agora o nosso primeiro episódio. Clique no curtir. Curte aí. Se inscreva no canal e aguarde que teremos mais episódios.